Flamengo recebeu uma proposta de um clube do Catar por Jorge Carrascal. Atlético de Madrid encaminhou a contratação do brasileiro Marcos Leonardo do Al Hilal. São Paulo só aceita conversar com o Flamengo por Marcos Antônio por cifras muito altas. Santos recebe proposta do Besiktas pela venda do goleiro Gabriel Brazão. Isso tudo e muito mais você vai ver aqui. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nada do mundo do futebol. Então, sem enrolação, bora para as notícias de hoje. O Fluminense formalizou um forte interesse na contratação do atacante franco, gabonês Denis Bouanga, destaque absoluto do Los Angeles FC. Segundo o jornalista Victor Lessa, o clube carioca chegou a sinalizar uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 78 milhões. Após uma tentativa inicial de 12 milhões de euros ter sido recusada. O grande entrave para o avanço imediato não é apenas o montante total, mas a exigência do clube da MLS de que pelo menos 6 milhões de euros sejam pagos à vista, algo que o tricolor tenta renegociar para viabilizar o fluxo de caixa. Pelo lado do atleta, o cenário é positivo para o Fluminense. Bouanga demonstrou grande interesse em atuar no futebol brasileiro e vê a transferência com bons olhos, especialmente pelo projeto esportivo do clube. O Atlético de Madrid encaminhou a contratação do atacante brasileiro Marcos Leonardo do Al Hilal, de acordo com informações do jornalista Matteo Moretto e confirmadas por veículos como a TNT Sports e o jornal Marca. A negociação, que avançou rapidamente nas últimas 48 horas deste fechamento de janela de transferências, consiste em um empréstimo até o fim da temporada europeia, com uma opção de compra fixada em 40 milhões de euros, aproximadamente 250 milhões. O jogador de 22 anos, revelado pelo Santos, vinha sendo um dos grandes destaques na Arábia Saudita, acumulando 14 gols e uma assistência em 24 jogos na temporada 25. A busca do Atlético de Madrid por um camisa 9 intensificou-se após o clube não concretizar as negociações por Ademola Lookman e Caio Jorge, além de enfrentar baixas no elenco que deixaram Diego Simeone com poucas opções ofensivas. O Flamengo recusou uma proposta oficial de 20 milhões de euros, aproximadamente 105 milhões de um clube do Catar, pelo meia colombiano Jorge Carrascal. De acordo com o jornalista Alexander Vieira do UOL, a diretoria rubro-negra comunicou aos intermediários da negociação que não tem interesse em liberar o atleta neste momento, reforçando a importância do jogador para o elenco comandado por Felipe Luiz. O clube carioca só aceita abrir conversas para uma eventual venda, caso os valores atinjam a cifra de 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões. Carrascal, que foi peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2025, após ser contratado junto ao Dínamo de Moscou por 12 milhões de euros, segue valorizado no mercado internacional, tendo atraído também sondagens recentes do Napoli e do Olympique de Marseille. O Santos recusou oficialmente uma proposta de 7 milhões de euros, aproximadamente 43,5 milhões do Besiktas da Turquia, pelo goleiro Gabriel Brazão. A informação foi antecipada pelo jornalista Ricardinho Martins, da TNT Sports, e confirmada pelo próprio atleta e pela diretoria santista após o clássico contra o São Paulo no último sábado. A oferta dos turcos previa a compra de uma porcentagem dos direitos econômicos com o Santos, mantendo 20% para uma venda futura e um contrato de 4 anos para o arqueiro, com um aumento salarial considerável. No entanto, o diretor de futebol do Peixe, Alexandre Matos, foi enfático ao afirmar que os valores apresentados não condizem com o potencial de Brazão. O São Paulo adotou uma postura rígida e encerrou as chances de uma negociação facilitada com o Flamengo pelo volante Marcos Antônio. Segundo o jornalista Alexander Vieira, o tricolor comunicou ao clube carioca que só aceita abrir conversas mediante o pagamento de cifras muito altas, estabelecendo um patamar financeiro que desencoraja o avanço rubro-negro no momento. Internamente, comenta-se que o valor pretendido pelo São Paulo gira em torno de 25 a 30 milhões de euros, uma valorização considerável após o excelente desempenho do atleta em 2025.
Além da barreira financeira, a diretoria são paulina impôs duas condições determinantes e não aceita envolver jogadores do Flamengo na troca modelo que vinha sendo tentado pelos cariocas e desistiu oficialmente da contratação do volante Alan, que era um alvo antigo, mas teve seu nome descartado, devido ao custo-benefício e à prioridade em manter o elenco atual. O Napoli concluiu neste domingo a contratação do ponta brasileiro Alisson Santos, de 23 anos, que pertencia ao Sporting de Portugal. A negociação foi confirmada pelo jornalista Fabrício Romano. As negociações foi fechada nos moldes de um empréstimo oneroso, com opção de compra definitiva ao final da temporada. Para garantir o jogador de imediato, o clube italiano pagará uma taxa de empréstimo de 3,5 milhões de euros. O acordo estabelece uma opção de compra fixada em 16,5 milhões de euros. Caso o Napoli decida ficar com o atleta em definitivo no próximo verão europeu, o investimento total na operação chegará aos 20 milhões. Além disso, o Sporting assegurou o direito a 10% de uma futura mais-valia, em caso de uma venda posterior por parte dos italianos. O Fluminense encerrou oficialmente as sondagens pelo atacante argentino Mauro Icardi, atualmente no Galatasaray. A diretoria tricolor buscou informações no início de janeiro para substituir a frustrada tentativa por Hulk, mas os valores apresentados pelo staff do jogador foram considerados fora da realidade do futebol nacional. Icardi recebe na Turquia cerca de 62,3 milhões por ano, o que equivale a aproximadamente 5,2 milhões por mês. Além do alto custo salarial, o Galatasaray sinalizou que não tem interesse em negociar o centroavante, que é peça-chave no elenco turco ao lado de Victor Osimhen. O Palmeiras adotou uma postura firme quanto ao futuro de seu camisa, 9 Flaco Lopes. Recentemente, o Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, intensificou o interesse no centroavante e sinalizou com uma proposta na casa dos 40 milhões de euros, aproximadamente 248 milhões. Apesar das cifras elevadas, o Verdão sequer abriu conversas enviando um recado claro ao mercado. Flaco Lopes só sai pelo valor da multa rescisória. A exigência do Palmeiras é de 100 milhões de euros, cerca de 621 milhões. O ciclo de caule no Bahia parece estar chegando ao fim, mas não sem uma complexa queda de braço nos bastidores. O Meia já abriu o jogo com a diretoria do Tricolor de Aço, expressando que enxerga o São Paulo como o projeto ideal para a sequência de sua carreira. Apesar do desejo do jogador em viver novos ares, o Grupo City não pretende facilitar a liberação de um de seus ativos mais técnicos. O São Paulo, sob o comando de Hernan Crespo em 2026, busca um camisa 10 clássico para organizar o setor criativo. O clube paulista chegou a formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra que foi prontamente recusada pelo Bahia. Então é isso, rapaziada. Esse foi o giro de notícias do mercado da bola de hoje. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Peço a vocês para me ajudar com o like e a sua inscrição, que motiva a sempre estar trazendo atualizações do mercado da bola. Então, vou ficando por aqui.